Olha, Davi, que estatística interessante também. Você sabia, em 2000, né, os imigrantes estrangeiros dentro do campo de STEM, né, representavam 16% da mão de obra. Em 2019, já eram 23,1%. E em 2021, então já pegou inclusive a onda aí do Merit of Danazar, né, do EB2NW, os estrangeiros eles geram 26% da mão de obra STEM nos Estados Unidos. Então você vê crescendo 16, 23, 26 em 2021, né? Dá para pensar que essa tendência pode continuar, né? Vai continuar. Você sabe que uma das áreas muito importantes aqui nos Estados Unidos, mas que a gente já vê nitidamente isso, é a área da saúde. 25% de toda a força de trabalho americana é de estrangeiros. 25%. E se a gente vai só para os médicos, só de médico, quase um terço dos médicos que atuam hoje aqui nos Estados Unidos já são estrangeiros, formados fora do país. Se eu não me engano, a Inglaterra já passa por isso, onde 53% dos médicos não são formados dentro da Inglaterra. E os Estados Unidos, se continuar dessa forma, vai chegar nesse número, porque a demanda continua aumentando, mas não tem formação de médicos suficientes aqui dentro, ainda mais porque é uma formação demorada, custosa e tudo mais. E isso a gente vai ver se refletir em diversas outras áreas. A área de saúde, você já vê isso chegando na boca do hospital. Você provavelmente vai ser atendido por algum médico falando inglês com muito sotaque. E isso você vai ver em várias outras áreas da indústria também. E agora talvez agora, valha até a pena você estudar medicina fora e vir para os Estados Unidos para ser médico no início da sua carreira, né? Porque facilitou bastante essa validação de diploma aqui, né? É um caminho que, inclusive, muitos brasileiros fazem, né? Muitos brasileiros, até por questão de custo, porque faculdade particular no Brasil é caro e a pública são poucas vagas, acabam indo para Paraguai, Argentina, Colômbia, Chile, Bolívia para estudar fora e depois ir para o Brasil fazer o revalida. Então faz toda a faculdade fora, vai para o Brasil, faz o revalida e começa a atuar como médico. E aí depois vai fazer uma residência médica no Brasil mesmo, mas aquela parte mais difícil, que é a faculdade, faz fora. A gente já vê isso um pouco acontecendo aqui. São poucas vagas, muito caro aqui também, não é diferente. E faz sentido você ir para outros países. É que aqui naturalmente vai-se para o Canadá, vai um pouco para a Austrália, para outros países onde você tem maior possibilidade de conseguir uma vaga com custo muito menor. E depois vem para cá para fazer os steps. Vou muito para o Caribe, cara. Também. A irmã da Tainá fez no Caribe lá 4 anos, está aqui agora 2. É Porto Rico, né? Porto Rico. Não, ela fez uma ilha, San Andrew, acho que também, é o nome. Também. Mas você vê muito médico porto-riquenho atuando aqui também, né? E você acha que isso pode ser uma tendência? Porque tem muito médico, né? A gente atende muito médico já formado, especialista no Brasil, que hoje está interessado em migrar para os Estados Unidos, e antigamente ele tinha que refazer a especialidade dele, né? Hoje já tem 13 estados, se não aumentou, que já aceita, já dispensa de refazer a residência na especialidade, não é isso? Exato. A gente atende médicos em 2 fases da carreira diferentes. Tem muitos clientes que já estão na fase quase de aposentadoria, ou seja, que já não querem mais passar pelo processo, ser médico, mas quer vir e de alguma forma continuar atuando na área médica. E aí tem alguns caminhos de você montar uma empresa de prestação de serviços médicos, fazer algum tipo de consultoria nessa área, trabalhar em administração hospitalar, de planos de saúde, enfim. Tem caminhos para aqueles que querem vir para cá, mas não querem passar pelo processo de revalidação, tem que passar por steps. Tem esse caminho para quem já tem uma carreira formada no Brasil. Mas agora, para quem está no começo de carreira e quer validar, porque quer continuar a carreira aqui nos Estados Unidos, tem alguns estados que já estão facilitando isso. Tennessee, por exemplo, e aí seguido por Alabama, Flórida, mais recentemente, né, pela Flórida também, está abrindo caminhos para que ele possa vir para cá sem passar por todos os steps. Os 2 primeiros só são exigidos, que são os mais simples, praticamente só fazer prova de conhecimentos técnicos da área, e você já pode começar a atuar como médico generalista, o physician. Sempre no primeiro momento supervisionado, né, por um outro médico ou por alguma instituição médica, mas logo depois de 2 anos você pode ter uma licença irrestrita para atuar sem
supervisão. E aí sim, poder fazer uma residência médica aqui nos Estados Unidos para se tornar um especialista aqui dentro. Então, é um caminho também para quem quer continuar trabalhando como médico aqui, e alguns estados já estão facilitando isso. Ô Davi, e continua, as duas profissões que mais procuram a gente para IB2NW, engenheiros e computação, e o pessoal de computação? A área de tecnologia é uma área que nos procura bastante. Primeiro, porque ele já tem muitas oportunidades de trabalho aqui nos Estados Unidos, né? Então, muitos já trabalham aqui remoto, muitos né? já trabalham remotamente para empresas americanas. Muitos veem as oportunidades de trabalho, ganhar em dólar, morar aqui. Ou então, como você já falou, já trabalha, já está ganhando em dólar, só falta vir morar aqui, né? Então, é natural que a turma da tecnologia nos procure com maior quantidade. Isso é comum. Mas não só eles. Tem muita gente descobrindo esse visto. Por exemplo, tem cada vez mais profissionais da área de engenharia que descobrem esse visto. Não sabiam que existia essa possibilidade. Não querem largar uma carreira como engenheiro lá no Brasil para vir trabalhar aqui de outra forma. Então, existe um número muito grande de engenheiros nos procurando mais recentemente. Ô Davi, esses dias eu conversava com um cliente nosso, ele falou para mim, vale a pena, no que ele me falou? Falou assim, a pergunta dele era assim, Ricardo, ser engenheiro no Brasil ou ser pedreiro nos Estados Unidos? Mas ele, na verdade, ele não queria dizer pedreiro, queria dizer contractor, que é o empreiteiro, né? Aquele cara que pega a construção por contrato de empreita. E tem muito engenheiro que vem para cá, porque um dos critérios para você, dos requisitos para você virar contractor aqui é ter 2 anos de experiência em construção. E esses 2 anos do engenheiro lá no Brasil conta, né? Eles contam. Conta, porque a experiência fora também conta, mas eu vou te dizer que tem pedreiro mesmo aqui nos Estados Unidos vivendo bem melhor do que muito engenheiro lá no Brasil, até porque construção civil, ainda mais com a especialidade, você ganha muito bem. Você não tem aquele pedreiro aqui de assentar tijolo, mas você tem várias especialidades, né? Em marcenaria, depois acabamento, enfim, e se remunera muito bem. E a gente sabe que engenheiro no Brasil sofre um pouquinho para ter um bom salário e tudo mais. Mas, considerando então o contractor, que é aquele que faz todo o trabalho de gerenciamento de obra, aí a gente está falando de um outro patamar, de um outro nível de ganho, muito acima do que um engenheiro no Brasil ganharia numa indústria ou numa empresa. Aí a gente está falando de ganhos muito superiores. É que talvez a melhor tradução para contractor seja o construtor, de fato. Construtor, né? Exatamente. Aqui, quando a gente vê as construtoras, na verdade, são incorporadoras. Elas não têm mão de obra de construção. Elas subcontratam para os contractors, que são os construtores. Então, o home builder aqui, que é o construtor, ele é o cara que tem o dinheiro, faz o planejamento, cria o condomínio, desenha as plantas, mas na hora de executar a obra, ela contrata vários desses contractors. E é um negócio multibilionário isso nos Estados Unidos. E ele me perguntava, e ele né, trabalha com construção no Brasil, é engenheiro lá no Brasil, ele me perguntou isso, falou, Ricardo, melhor ser engenheiro no Brasil ou pedreiro aqui? Aí eu falei, olha, nesse contexto que eu vou te falar de contractor, é melhor você ser contractor nos Estados Unidos. Rola muito dinheiro aqui na construção. Não, né? E as vantagens, né? Para você ser contractor aqui, você não precisa da revalidação de diploma, porque não é uma precisa ser engenheiro. atividade que você precisa assinar como engenheiro. Na verdade, se precisar da assinatura de algum engenheiro, você pode contratar a assinatura de um engenheiro, aqui também funciona dessa forma, mas você não precisa ser um engenheiro para ser um contractor. E diferente do Brasil, a gente está falando de grandes construtoras, que você precisa de uma estrutura gigantesca. Tem contractors com uma equipe de 5 pessoas, e consegue pegar obras... Terceiriza também. Terceiriza, consegue pegar obras grandes, ou então você se especializa em alguma fase específica da construção. Por exemplo, você tem contratos especializados em cobertura, ele só faz telhado. Né? Você tem contratos especializados numa área específica de acabamento, de piso ou de pintura e assim por diante. Então, é muito comum esse tipo de especialização. E eu acredito que sim. Não tenho dúvida. Considerando o padrão do engenheiro no Brasil, ser contractor hoje nos Estados Unidos, com certeza, é muito melhor do que ser engenheiro no Brasil. E como você falou, que se precisar de uma assinatura pega do engenheiro, né, deixa eu explicar um pouco para você. Contractor é como se fosse um técnico em edificações, não é isso? Ele é um curso técnico aqui, um nível assim. E ele pode assinar várias coisas, tanto que é exigido um contractor para construir uma casa, por exemplo. Se eu quiser construir a minha casa para eu morar, eu posso. Eu não preciso nem de um contractor,
nem do engenheiro. Mas olha que interessante, eu não posso vender a casa por 5 anos, só eu posso morar nela. Então, se eu quero fazer para vender a casa, eu preciso de um contractor, né? Então, um arquiteto desenha, o contractor é que pode executar a obra e ele assina a licença. Mas não é aquele rigor, né, do precisar de um engenheiro, do arquiteto para assinar a obra de uma casa simples, né? Então, é um profissional intermediário que é muito bem remunerado aqui, tá? E que às vezes a gente chama de pedreiro por uma questão de tradução aí, né?